Muitas pessoas acreditam que o divórcio automaticamente abre a porta para o novo casamento, mas essa é uma ideia comum entre os cristãos. Alguns pensam que, uma vez que um casamento termina, é simplesmente uma questão de seguir em frente sem consequências bíblicas. No entanto, compreender o que a Bíblia de fato ensina sobre casamento e reconstituir é crucial para os crentes que buscam honrar a Deus. Primeiro, é importante reconhecer que o casamento aos olhos de Deus foi projetado como um compromisso vitalício, destinado a durar até a morte. Esta ideia está enraizada nas Escrituras, que enfatizam a permanência e a fidelidade no casamento. Por exemplo, em 1 Coríntios 7:39, Paulo afirma: "A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver." Ele ainda explica que, se o marido dela morrer, ela está livre para se casar novamente, mas ele deve pertencer ao Senhor. Paulo também observa: "Eu também acho que ela é mais feliz se continuar como está, e eu acho que eu também tenho o Espírito de Deus." Isso sugere que permanecer solteiro após a morte de um cônjuge é frequentemente considerado a posição bíblica preferida. Agora, muitos interpretam mal as palavras de Paulo em 1 Coríntios 7:15 para justificar o novo casamento após o abandono ou divórcio. Alguns pregadores afirmam erroneamente que este versículo permite o novo casamento se um cônjuge não crente deixar. Eles argumentam que a afirmação de Paulo, "mas se o incrédulo partir, que assim seja", significa que é aceitável remarcar em tais casos. Mas essa interpretação ignora o contexto ao redor e os outros ensinamentos das Escrituras. Na realidade, Paulo estava abordando a situação específica de crentes sendo abandonados por cônjuges incrédulos. Ele enfatizou que os crentes não estão vinculados em tais circunstâncias e podem viver em paz. No entanto, ele não deu permissão para o novo casamento após o divórcio por razões além da morte ou dos fundamentos bíblicos de imoralidade sexual. Além disso, Mateus 5:32 reforça essa compreensão quando diz: "Mas eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por causa de imoralidade sexual, faz com que ela cometa adultério." Isso indica que o divórcio, além dos casos de imoralidade sexual, não é sancionado pela Escritura para um novo casamento. Além disso, a instrução de Paulo em 1 Coríntios 7:10, 11 é clara: os cônjuges não devem se divorciar, e se o fizerem, devem permanecer solteiros ou se reconciliar. Ele enfatiza que o casamento é uma união sagrada destinada a ser permanente, a menos que ocorra a morte. Portanto, tentar justificar o segundo casamento a partir dessas passagens é uma má interpretação enraizada em crenças pessoais, em vez de uma verdade bíblica. Muitos pregadores podem apelar para suas interpretações ou crenças pessoais, mas o contexto bíblico mostra o contrário. O design original de Deus para o casamento era um compromisso vitalício feito diante dele, não um contrato temporário com brechas. A concepção errônea de que o divórcio ou o novo casamento é permitido em muitos casos contradiz o claro ensinamento das Escrituras. Cristo mesmo reafirmou a permanência do casamento quando disse em Mateus 19:6: "Assim, já não são dois, mas uma só carne." Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Isto demonstra que o casamento é sagrado e destinado a ser inquebrável, exceto em casos de morte. Mesmo Paulo, ao abordar circunstâncias específicas, nunca promoveu o novo casamento como uma prática padrão, exceto em casos bíblicos. Interpretações erradas ou distorcidas de escrituras como 1 Coríntios 7:15 podem desviar os crentes do plano de Deus para o casamento. Esses mal-entendidos podem causar danos espirituais de longo prazo e confusão entre os cristãos. É essencial abordar os ensinamentos bíblicos com humildade e o desejo de compreender a verdadeira intenção de Deus. Pregar de forma desinformada ou opiniões pessoais não devem sobrepor o que as Escrituras ensinam explicitamente sobre o compromisso vitalício. Em conclusão, a vontade de Deus para o casamento é que seja uma aliança permanente e vitalícia, até que a morte separe a união. O novo casamento, de acordo com princípios bíblicos, é permitido apenas em casos específicos, como morte ou infidelidade. Portanto, os cristãos devem estudar a Bíblia com atenção e buscar a orientação de Deus para viver de acordo com seu plano perfeito. Conceitos errôneos sobre o casamento podem distorcer a compreensão dos crentes e levá-los ao pecado se não forem corrigidos. Vamos nos comprometer a entender a palavra de Deus com precisão e a honrar o sagrado pacto do casamento conforme ele planejou. Lembre-se, o casamento é uma instituição divina destinada a refletir o amor incondicional de Cristo pela Igreja. Abordar esta união sagrada com reverência e obediência é vital para todo crente. Qualquer ensinamento que sugira o contrário precisa ser examinado à luz de todo o conselho das Escrituras. A principal lição é que o plano original de Deus para o casamento não era um arranjo temporário, mas um voto eterno.
Quando os crentes entendem e aderem a essa verdade, podem evitar desgostos desnecessários e confusão espiritual. Encorajar uma visão bíblica do casamento ajuda a preservar sua santidade e a integridade bíblica dos relacionamentos. Nas redes sociais, compartilhar essas verdades pode ajudar a corrigir equívocos e trazer clareza para muitos cristãos. O objetivo é promover a literacia bíblica e encorajar as pessoas a construir seus casamentos sobre a sólida fundação da Palavra de Deus. Compreender a posição bíblica sobre o casamento pode proteger os crentes de ensinamentos falsos e práticas equivocadas. Vamos nos manter firmes na verdade, sabendo que o plano de Deus é sempre o melhor para nossas vidas e relacionamentos.